Muito bem. Nós vamos então agora no vídeo 1 tratar acerca da falsificação. Uma das acusações que sempre foi feita pelos católicos romanos aos protestantes, desde os tempos da Reforma, é de terem falsificado a Bíblia para sustentar as suas doutrinas erradas. Mas, na verdade, nós sabemos que quem instituía, os tradutores para que assim o fizesse era a própria Igreja Romana. Os reformadores saíram de lá. Esta é a razão pela qual a Cúria Romana tinha dado ordem aos seus seguidores para não ler Bíblias protestantes e para lançá-las no fogo no caso de virem a entrar em posse delas. Esta, naturalmente, era uma calúnia para manter o povo longe das Bíblias traduzidas supostamente, abro aspas e fecho aspas, fielmente. Isso aqui é um comentário, na verdade, não tão verdadeiro, porque mesmo os reformadores deixaram ainda, dentro das suas traduções, aquilo que satisfizesse o interesse do clero, o interesse da Igreja Romana. Mas também procuravam evitar que outros pudessem ler as escrituras que assim fossem traduzidas, mas que deixassem as margens na Bíblia as notas, chamadas notas de rodapé explicativas sobre essas mudanças, mas que com efeito são desviantes, postas pelos tradutores católicos por ordem do Papa nas suas Bíblias. Ora, com isto, não quero dizer que as Bíblias traduzidas pelos protestantes, uso este termo só para distinguir das Bíblias católicas, pois, na verdade, até mesmo as Bíblias protestantes que vêm da Reforma, Jerônimo para a Vulgata e tantas outras, João Ferreira de Almeida, todas, sem exceção, contêm erros, e até hoje, erros intencionais, gravíssimos, que nada mais é do que a presença de um antissemitismo a fim de favorecer as teologias e filosofias dos pais da Igreja. Antes de tudo, farei referência a algumas Bíblias católicas de alguns séculos atrás. A publicada em Bordeaux em 1686 por ordem do arcebispo e como o consenso dos doutores em teologia da universidade daquela cidade e a de seu Monsenhor de Saci. E depois a Itália, chamada de Antônio Martini, arcebispo de Florença, que leva a data de 1799. Alguém dirá, mas por que recordá-las? Você compreenderá este motivo. Como a Igreja Católica Romana, para manter o povo na ignorância e longe da verdade, e sepultado nas trevas das suas heresias, nos séculos passados fez recurso também à violação das Escrituras, como fizeram no curso dos séculos muitos e muitos homens perversos para a sua publicação. Agora, deixa eu falar algo aqui muito interessante, que a maioria dos crentes, principalmente novos convertidos, não sabem, seja ele de qualquer instituição religiosa. Quanto a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ganha ou repassa, na verdade, por cada Bíblia vendida à Sociedade Bíblica de Amsterdã, na Holanda. Você já descobriu, já sabe, já ouviu falar? É de 30% a 35%. Isso para pagar os direitos autorais de João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor desta Bíblia. E por que então eles não tomam a coragem de tirar as adulterações que até hoje estão mantidas nessas Bíblias? A palavra do Criador sempre será perfeita e santa, mas saiba que o que querem na verdade, manter a mentira, a obscuridade da verdade, a fim de que o povo continue mantidos no paganismo.
Vamos tratar agora de uma das principais farsas contida, inserida no texto sagrado, pois em nenhuma hipótese no texto antigo havia a presença dessa suposta doutrina chamada Trindade. E eu desafio, escute aqui com toda humildade e não falsa modéstia, eu desafio de forma ética, discursiva, qualquer teólogo me provar nas Escrituras Sagradas, dentro de um ponto de vista coerente, hermenêutico e exegético, que a doutrina da Trindade seja uma doutrina bíblica e de prática primitiva. Nunca. A doutrina da Trindade é contrária à razão, pois diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, são três deuses, mas um só Deus. Como entender isso? Diz que são três pessoas distintas, olha só, mas que cada um é um Deus. No entanto, não são três deuses, em si um Deus. Como entender isso de forma racional? Diz também, o Filho só pelo Pai foi, não feito, nem criado, mas gerado. Depois, o credo diz, e nesta Trindade nada é primeiro ou posterior, nada maior ou menor, mas todas as três pessoas são em si co-eternas e co-iguais. Toda esta confusão criada a respeito da pessoa do Eterno ocorreu simplesmente porque homens, deixando a simplicidade do texto bíblico, correram atrás da sabedoria humana para aprender acerca do Eterno. Porém, não dentro das próprias Escrituras, mas baseada em filosofias e práticas pagãs. Teria sido muito mais sensato ter acreditado exclusivamente naquilo que está nas Escrituras Sagradas. Em Yohanan, chamado João 3, verso 16, diz que Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Em 1 Coríntios 8, 6, o apóstolo Paulo, chamado de Shaul em hebraico, diz: todavia para nós há um só Elohim, o Pai, quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles. Agora eu quero dar dados aqui indiscutíveis, bibliográficos. A Enciclopédia Britânica de 1979, volume 10, página 126, diz o seguinte: nem a palavra Trindade ou a explícita doutrina tal como aparece no Novo Testamento defendida por vários segmentos cristãos, nem o termo Yeshua e Yeshua ou os próprios apóstolos seguidores pretenderam contradizer a evocação do Antigo Testamento contido no Shema, onde diz: Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso eterno é um, o Senhor é único. A doutrina se desenvolveu gradualmente através de vários séculos e passando por muitas controvérsias. Inicialmente, por duas razões: a exigência do monoteísmo herdado do Velho Testamento e a implicação pela necessidade de interpretar os ensinamentos da Bíblia para o paganismo greco-romano. Isso foi a primeira atitude do bispo Inácio, no segundo século. Essa foi a sua primeira iniciativa, desvincular todas as práticas judaicas, que na verdade eram práticas bíblicas, e colocar intencionalmente práticas que eram mais pagãs, fazendo uma fusão das crenças romanas com a mitologia grega. Não foi antes do século IV que a distinção de três em sua individualidade foi juntada numa única e ortodoxa doutrina, uma essência e três pessoas. O Concílio de Nicéia, em 1325,
que tratou também acerca da mudança do dia sagrado e a instituição do domingo como dia do Senhor, na verdade, abolindo assim o Shabat, declara a fórmula crucial para esta doutrina da Trindade, que o Filho é da mesma essência do Pai, embora tenha dito muito pouco sobre o Espírito Santo. No decorrer do seguinte meio século, Atanásio defendeu uma fórmula mais refinada de Nicéia, e lá pelo final do século, sob a liderança de Basil de Cesareia e Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzus, padres da Capadócia, a doutrina da Trindade tomou substancialmente uma forma que é mantida desde então. Entende-se claramente pelo texto da Enciclopédia Britânica que a doutrina da Trindade foi desenvolvida pela Igreja Católica Romana, depois de passados aproximadamente 300 anos da morte de Yeshua, tendo forte influência do paganismo greco-romano, que adorava vários deuses. Agora, como você verá aí nessas imagens que eu estarei postando neste vídeo, Mateus 28, verso 19, há uma ordem batismal, e que nos textos originais não diz que a ordem batismal era para ser em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e sim em nome de Yeshua. E assim vemos o próprio apóstolo, o discípulo Lucas, escritor Lucas, dizendo, diferentemente de Mateus, que o batismo para arrependimento deveria ser feito em nome de Yeshua. Logo, seriam os discípulos contradiriam uns aos outros em relação à ordenança do Mestre? Não, pois a própria Igreja Católica, em sua Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, vai declarar que esta forma nunca existiu, mas fora, assim, instituída pela Igreja, definitivamente instituída pela Igreja, ok? E no credo de Atanásio, nós também vemos essas confissões que foram feitas em relação à instituição desta doutrina. Eu quero que você veja aí a imagem e a tradução do texto na página 166 e confira algumas imagens. Clique na imagem que o texto ficará mais amplo para você ver como a igreja primitiva batizava em nome de Yeshua HaMashiach e não em nome de 3 títulos, porque Pai é título e não um nome próprio, um nome pessoal. Filho é título. Isso até na nossa língua é fácil de se explicar. O pai tem um nome. Qual é o nome do pai? O filho tem que ter um nome. Qual é o nome do filho? O Espírito. E aí? Então, quando eu digo um exemplo para você, eu tenho um pai. Logo você vai me questionar, qual é o nome do seu pai? Eu diria, o nome do meu pai é João. Então, pai é um título. João é um sujeito designativo do atributo pai, dado a quem gera, ok? Então, em nenhum momento a prática do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era uma prática bíblica, em hipótese alguma. E você poderá ver nas confissões do próprio credo católico que esta doutrina se impregnou na doutrina cristã, porque os reformadores não aboliram nenhuma dessas práticas e nenhuma dessas filosofias pagãs que foram introduzidas a fim de satisfazer o Império Greco-Romano. Jamais. Pelo contrário, eles mantinham total vínculo com isso. Você já observou que os apóstolos só batizavam em nome de Yeshua. Por que será? Será que eles não entenderam ou não ouviram a ordem do mestre?
Ache para mim qualquer texto nas Escrituras, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirme pelos textos da Bíblia a discordância entre a ordem de Yeshua e o batismo realizado pelos apóstolos abaixo. Como pode, em Matitiar, Mateus 28:19, um texto dizer que é para batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, mas logo nos Atos dos Apóstolos, nenhum dos apóstolos praticarem tal ato? Estariam eles em total rebelião e contradição à ordem do Criador? Podemos ver em Atos 2:38, 8:12, Atos 16, Atos 10, 47, verso 48, Atos 19, verso 5. Enfim, uma gama de referências que eu estarei passando para você neste vídeo, que você deve, como cristão, consultar e saber que você está em uma religião que ainda mantém o que nós chamamos de doutrinas pagãs, totalmente contraditórias às Escrituras Sagradas e que foram defendidas pelos reformadores e deixadas dentro dos textos sagrados a fim de favorecerem o interesse do clero romano. Eu quero fazer uma citação para você da Enciclopédia Britânica, da 11ª edição, no volume 3, página 365 a 366. A fórmula batismal foi mudada em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, aí em português, para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no 2º século. No volume 3, na página 82, você pode consultar, pesquise na internet, veja nas suas fontes, diz assim: sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Yeshua HaMashiach, e nem nesse chamado Jesus Cristo latinizado, pois o mesmo nome também, além de ser sincretizado e paganizado, fora mal transliterado e traduzido, uma vez que o nome do Salvador não era um nome latino, não era um nome americano, não era um nome britânico, não era um nome germânico, era um nome hebreu, e ele se chamava Yeshua. Alguns ainda entendem, resgatando as questões arcaicas, terminológicas dos termos, para o nome do Salvador, e ao Yeshua, mas a forma abreviada do nome Yeshua, que significa salvação. A Enciclopédia da Religião, de Kenney, página 53, diz assim: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade, que só fora incorporada no 2º século. Ainda quero ler aqui a Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Abro aspas. Aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Observe bem, você, pastor, líder cristão, líder de uma igreja, se tem curso de teologia ou não tem, não sei onde você se formou e não quero saber a respeito disso, é um dever de cada um de nós examinar as Escrituras, não deve estar por aí ensinando e praticando aquilo que realmente está comprovado pelas Escrituras Sagradas e pela própria história, conforme encontramos em várias literaturas, ok? Em enciclopédia das mais reconhecidas do mundo, que isto foi uma farsa, uma deturpação. Manter esse tipo de prática dentro do cristianismo é paganismo, é heresia, é estar contra as Escrituras Sagradas. Ainda vou citar a Enciclopédia de Hersten, Enciclopédia da Religião, volume 2, páginas 377, 378, 389. Abro aspas, diz a Enciclopédia de Hersten: o batismo cristão, ou seja, primitivo, era administrado usando o nome de Yeshua, que fora mudado para Jesus de forma latinizada e paganizada. O uso da forma trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva.
O batismo sempre foi em nome do Salvador, um único nome, Yeshua, até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Na página Rastin, comentando acerca de Atos 3:28, ele diz, o autor, o escritor da enciclopédia, o pesquisador, o nome é o antigo sinônimo da pessoa. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se sua propriedade pessoal. Porém, quando ele usa o nome Jesus, ele está se referindo ao nome verdadeiro, pois Jesus foi um apelido, foi uma tentativa mal sucedida de transliterar o nome do Salvador para o português. Porém, isto não foi apenas uma má tentativa de transliteração. Por trás disso é comprovado, infelizmente, um sincretismo de se paganizar e tirar toda a essência, soberania, grandeza e poder que há neste nome, pois a própria Escritura diz que todos os atos dos cristãos primitivos e nosso como seguidores do Mashiach é com base neste nome. Em nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Salvador. Foi neste nome que ele ordenou curar os enfermos. Foi neste nome. Talvez você já esteja querendo me indagar, ou esteja se indagando. Mas então, e os enfermos que eu curei em nome de Jesus? E eu fui batizado em nome de Jesus? Então significa que Jesus é o nome verdadeiro, porque eu curei neste nome e eu fui batizado neste nome. Entenda bem o que eu quero dizer. O fato de você ter realizado milagres e crido neste nome, ao arrepender-se do seu pecado, ao confessar e a pessoa do Salvador, olhando para a história antiga, sabendo que o nome pelo qual você foi salvo, foi o nome daquele que deu a vida por você lá em Jerusalém, mesmo você tendo o conhecido como Jesus em português. Porém, isto não lhe dá direito de saber que o nome dele é Yeshua, continuar o chamando de Jesus, cujo nome é um nome pagão e não um nome verdadeiro, o nome do Salvador. Pois nome não se muda. Nome é nome em qualquer lugar do mundo. Ele era hebreu, nascido em Belém, de uma família judia, e assim se chamou Yeshua, Hamashiach, codinome ungido. Ok? Vou fazer mais uma citação na Enciclopédia da Religião e Ética de James Rastin, ainda na página 384. Não existe evidência na história da igreja primitiva do uso dos três nomes. O reverendo Steve Whiting, citando Atos 4:12, diz, abro aspas, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Logo então, o nome é Yeshua, pois isso contrariaria a ordem de fé dos cristãos primitivos, que na verdade eram judeus e convertidos à fé, retornados à fé, que tinham sido dispersos para outras terras, que estavam voltando às práticas primitivas e que assim entendiam o chamado do Eterno. A história ela está repleta desse sincretismo. E eu quero encerrar só mostrando para você que em todas as culturas, exceto na cultura judaica, há uma crença nessa trindade, assim como você queira. Por exemplo, na Índia, eu recentemente conversando com um amigo chamado Mukesh, alguns que fazem parte da minha rede estão assistindo esse vídeo, sabem quem é este cidadão, apesar de eu não falar o hindi, mas arranho o meu inglês e deu para a gente conversar bastante. Ele me disse que lá na Índia eles têm Brahma, Vishnu e Shiva como
um tipo de 3 deuses que, numa escala hierárquica, que governam o seu povo. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Na China, Brahma, Shiva e Buda. Na Pérsia, Osmud, Arirma e Mitra. Na Germânia, Wotan, Friga e Dinar. Na Grécia, Zeus, Deméter e Dionísios. Então, enfim, eu poderia citar vários, mas você estará vendo aí no meu slide tudo isso. E o mais interessante, corroborando com a temática que não é o foco deste tema, deste vídeo, este meu amigo, ele me citou algo muito interessante, eu perguntando a ele acerca do domingo. E eu perguntei para ele, poxa, e o domingo lá, como se chama? Então ele me disse em hindi o nome, e eu, como não entendo hindi, falei, em inglês, qual seria a forma mais próxima deste termo domingo? E ele disse para mim, Sunwara. Sunwara quer dizer água ao sol. Por quê? Pois os mesmos têm o hábito de levantarem um copo com água no primeiro dia da semana em adoração ao sol. Assim como domingo em inglês é Sunday. Então vemos aí a influência das culturas que na verdade começou aonde? No concílio de Niceia, por volta do IV século. Alguns eclesiásticos, inclusive o jovem Acerdiago Atanásio, argumentavam que Yeshua, Jesus e Deus no panteão romano, eram a mesmíssima pessoa. Por outro lado, homens tais como o presbítero Ário apegava-se à posição bíblica de que Yeshua ele era a manifestação do Criador, porém humanamente subordinado a essa divindade. Ok? Então, te aguardo para o nosso segundo vídeo. Espero que você possa continuar nos acompanhando.